abraço aí para a turma da Rádio Negócio, para a turma, os irmãos que têm nos acompanhado, para a turma da igreja. Que o Espírito Santo nessa manhã possa trazer aos nossos corações aquela palavra que nós precisamos, de verdade nós estamos precisando. Bom, nós vamos abrir nossas Bíblias e você mantenha sua Bíblia aberta, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Um texto muito lido, né? Bem comentado, mas que traz para nós essa manhã uma mensagem de edificação aos nossos corações. E nós queremos considerar então alguns aspectos importantes neste texto. Vamos fazer a leitura? Efésios capítulo 5, dos versos de 15 a 21, bem pequenininho o texto. Paulo diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Amém. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar poderosamente, que a graça do Senhor possa permanecer sobre nossos corações. Eu quero mandar um abraço. Na quinta-feira passada, o Ronildo do SAI, o nosso diretor, José Amanso, recomendou e eu não vi durante a nossa transmissão aqui, mas eu vi depois, então, gente, desculpa aí o pessoal da Rádio Negócio, porque a transmissão agora não é mais pelo celular. No celular a gente ficava aqui de frente a frente e acabava vendo, mas agora a gente não vê mais, certo? Mas fica um abração para o Ronildo, a esposa dele, que Deus possa abençoar poderosamente a vida do mundo. Amém? Bom, nós vamos. Eu quero neste momento falar sobre vida com Deus. Quando nós olhamos aqui o capítulo 5 dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós encontramos, né, algumas declarações a partir do versículo 1. E quando nós lemos aí do versículo 1 até o versículo 14, nós entendemos que Paulo não está fazendo uma repreensão, mas ele está falando, né? Ele está fazendo uma orientação. Ele está orientando a igreja, fazendo uma convocação à igreja, convocando a igreja para uma vida mais pessoal com Deus, uma vida, né, um relacionamento de verdade com o Senhor, pedindo a Ele que a graça, né, levando o povo, a igreja a entender que a graça do Senhor é o que importava, né, é o que importa, principalmente pela situação que estava a igreja, pela situação que vivia, o momento em que vivia a igreja, certo? E aí quando nós conhecemos, né, vemos então que a igreja do Senhor, ela precisa realmente de entender, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, precisamos entender que a nossa relação com Deus é algo muito sério. E Paulo, nesses primeiros 14 versículos, ele faz exatamente isso, ele mostra para a igreja, né? Ele chama a igreja, convoca a igreja a um pensamento, né, de vida, a avaliar, a analisar
e levar a sério essa questão da vida com Deus, do que é realmente a vida com Deus, o que é esse relacionamento entre Deus e a igreja, entre nós e o Senhor Jesus. E o mais interessante, o mais importante, é que quando a igreja não tem, quando a igreja perde esse relacionamento de vida com Deus, né, a igreja passa realmente aquele processo, a igreja entra realmente naquele processo de crescimento, de edificação, né, e é muito importante que a gente tenha, que nós tenhamos reconhecimento disso, nós tenhamos entendimento disso, tá certo? Que Deus possa, para que a nossa relação com Deus seja realmente algo interessante, algo que possa realmente nos levar a uma vida, a um relacionamento verdadeiro e legítimo com Deus. Então, quando nós lemos aqui do versículo 15 até o versículo 21, nós então vemos aí Paulo declarando o seguinte. Preste bem atenção a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No verso 16 ele fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, versículo 15 ao versículo 17, o apóstolo Paulo convida a igreja para avaliar, é como se fôssemos fazer uma avaliação, um entendimento do que realmente é a vida com Deus, o que é essa relação com Deus. E baseado nos 14 primeiros versos, nós entendemos então que a preocupação do apóstolo Paulo é que se a igreja estava vivendo um momento difícil e os dias eram realmente complicados, a situação da igreja era realmente complicada, então o que precisava agora, o que necessitava agora é da igreja investir, né? O que é o mesmo que está acontecendo hoje. A igreja, precisar da igreja investir com muita propriedade, com muita precisão no seu relacionamento com Deus. E aí, quando nós falamos de relação com Deus, nós vemos aí que Paulo, no versículo 18, ele fala o seguinte, olha, no versículo 15, 16, 17, ele é como se ele estivesse fazendo uma chamada para a igreja, chamando a atenção da igreja para a situação. Né? Os dias são maus e não haja insensatamente, mas haja com sobriedade, preste atenção no que está acontecendo, né? Viva realmente uma vida de forma que o seu relacionamento, a sua vida com Deus possa te fazer bem, possa produzir aquilo que realmente Deus quer, Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida durante esse tempo em que você como igreja, em você como crente está vivendo, e que o valor que isso tem, para nossas vidas, que tem para os nossos corações. No verso 18 ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, ou não se envolva com as coisas lá de fora, não encha, não traga para a sua vida aquilo que possa impedir o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento espiritual. O que cada um de nós temos que ter em mente, ter em consciência, é que a nossa relação com Deus é o que importa. Porque uma vez tendo uma boa relação com Deus, daí para frente, tudo o que acontecer, né, vai ser produto, vai ser fruto daquilo que nós vivemos com Deus. Então é muito interessante, é muito importante isso. Quando vem aqui, né, a declaração dele que não vos embriagueis com vinho, porque há devassidão, há dissolução, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito, ele está nos levando exatamente a meditar, a refletir, a entender que nós temos algo mais sério, algo mais importante do que algumas ocupações e preocupações que nós temos com essa vida. Então é muito sério, é muito edificante, esse texto é muito bom. Então eu quero partilhar, quero considerar alguns aspectos aqui nisso aqui.
Primeiro, quando ele fala no verso 15 que nós precisamos andar prudentemente, quer dizer, nós temos que ficar atentos, ficar vivos, prestar atenção naquela situação, prestar atenção no que está acontecendo, nas coisas, nos fatos, nos eventos que nos rodeiam. E aí vem dentro do versículo 15 ele dizendo o seguinte, olha, andai prudentemente, não como necios. O que é a palavra nécio? Nécio, o que é uma pessoa nécia? É uma pessoa inepta, é uma pessoa incapaz, né? No sentido de estupidez, de falta de inteligência, né? Falta de saber lidar com a situação, de viver com a situação. Olha, como Paulo estivesse dizendo assim, olha, ande prudentemente, avalie como você anda, né? Como você vive, como você procede, né? Não anda como se você não tivesse inteligência, se não recebesse a sabedoria de Deus e não tivesse como aplicar, né? A gente entende neste texto que a inteligência é o modo de você aplicar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu. Então, no caso aqui, olha, cuidado, o Evangelho já deu todas as dicas e vem dando todas as dicas, todas as orientações que se fazem necessárias. Mas você tem que buscar de Deus, dentro da sabedoria e do conhecimento de Deus, a forma como você vai aplicar isso no seu dia a dia, na sua forma de viver. E fica muito claro, então, que Paulo está, quando ele diz no verso 8 aqui, complementando, que nós não devemos nos envolver, nos embriagar com vinho. A Bíblia, quando fala de vinho, existem duas formas, né? A Bíblia fala de vinho positivamente, o vinho como a redenção, como símbolo do sangue de Jesus, e o vinho também representa, né? Aquele sangue, inclusive o vinho quente, né? Aquele sangue pisado, aquele sangue que era oferecido, inclusive, a ídolos, né? Nos cultos pagãos, eram oferecidos e então aquilo aborrecia a santidade de Deus. Aquilo causava um tipo de náuseas em Deus. Espiritualmente é uma coisa nojenta. Então ele está falando desse vinho que causa dissolução aqui, é do vinho no sentido pejorativo, no sentido negativo. Aí, a ideia contextual que nós temos do versículo 18 é que ele está falando, olha, cuidado com as coisas que o mundo oferece. Cuidado com as coisas do pecado. Cuidado com as coisas as coisas que vão, na verdade, impedir a sua relação com Deus. Porque aí nós temos que lembrar que mesmo aqui, principalmente nessa carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo nos adverte, chamando a atenção, chama a atenção dizendo o seguinte, olha, nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, né? Fomos tirados, estávamos perdidos, nós éramos por natureza filhos da ira, nós estávamos dominados, estávamos sob o domínio do mal, o domínio do pecado, mas agora a nossa situação mudou. Deus reverteu, Deus mudou a situação e agora o nosso comportamento, a nossa forma de ser é completamente diferente daquilo que nós tínhamos costume. Agora nós temos uma nova forma de vida, nós temos um novo sistema de vida, nós temos uma nova forma de viver. E isso é sério, isso não é brincadeira não, isso é sério. E nós devemos levar isso a sério. Do versículo 19 ao versículo 21, aí ele então trata com muita propriedade da vida com Deus. O que é vida com Deus? O que é esse relacionamento com Deus? Quando nós olhamos aí para o nosso primeiro exemplo de vida com Deus, o próprio Jesus Cristo. Jesus orava, Jesus cantava. Lembra que na última Páscoa, antes de sair para o Getsemane, Jesus cantou? Jesus cantou, Jesus cantava. Eu creio piamente, né? A gente vislumbra isso até pela fé, que Jesus tinha o hábito o culto as reuniões de Jesus era na forma de culto mesmo, né? Havia orações, inclusive Jesus era um camarada de oração. Ele nos deixou o exemplo aí de que ele orava, ele era, né? Ele praticava, ele na sua forma humana, né? Na sua natureza humana, ele praticava a oração, né? Então, porque não existe nada mais complicado do que orar. Porque orar não é só pedir, não é só ficar todo dia assim, me dá, não é isso. A oração, na verdade, ela é um meio, um instrumento, é uma forma de comunicação entre nós, criatura, e o Deus Criador.
às vezes nós usamos, praticamos a oração só nas horas das necessidades, na hora que o negócio pega, por assim dizer, na hora que o negócio está apertado, está arrochado. Na oração, ela foi criada por Deus para, para que as pessoas, né, para que nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, tenhamos contato com Deus o tempo todo por meio da oração. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? E agora eu estou precisando, olha, eu vou fazer uma campanha de oração, porque agora, meu irmão, oração não é para isso não. Oração é para você manter a sua relação, a sua atividade de vida com Deus. A oração é realmente esse instrumento que nos liga a Deus, que nos une a Deus, que nos leva a Deus. E a oração, ela só é verdadeiramente oração quando nós falamos a Deus, como nós nos dirigimos a Deus, a nossa voz, o nosso coração, silenciosamente, e quando Deus fala conosco de volta, no mesmo propósito. Ah, eu sou uma pessoa de oração. Peraí, o que você quer dizer com isso? Ah, eu falar muito não quer dizer que você está orando. Ah, eu estou de joelhos dobrados, de olhos fechados. Nós, por exemplo, evangélicos, temos o hábito de orar com os olhos fechados. Eu estou de olhos fechados, estou com meus joelhos dobrados e não sei mais o que negócio todo. Tá, nós devemos realmente criar o hábito de orar. Mas para que eu esteja em oração, precisa haver resposta, porque a oração, orar, é um diálogo. Na verdade, é um diálogo, é uma forma, é um meio de comunicação. Você tem que falar, você pode falar, tem liberdade para falar, mas tem que ter também a liberdade de ouvir, de compreender, de entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para o seu coração. Então orar é isso, oração é assim, a oração funciona. O louvor é a mesma coisa, a adoração é a mesma coisa. Quando Paulo fala aqui, olha, exercitem entre vocês, verso 19, né? Façam entre vocês, na reunião de vocês, com salmos, né? Com leituras bíblicas, né? Salmos aqui no sentido de cânticos, né? De cânticos espirituais, leitura bíblica, cânticos espirituais, hinos espirituais também, né? E até mesmo a leitura, ele fala aqui, cantando e salmodiando ao Senhor com o vosso coração. Como que o culto acontece? O nosso coração é a primeira oferta de um culto. O nosso relacionamento com Deus, ele começa a partir do nosso coração, não é desse coração aqui, né? Desse músculo enorme que temos no meio do peito, né? Que bomba, que pulsa, né? Que é um dos responsáveis, dos grandes responsáveis pela nossa vida física, nossa vida biológica, do nosso bios. Não é desse coração, é do coração aqui, ó, da vontade das nossas emoções. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós devemos entregar os nossos corações, porque o culto já começou no nosso espírito, na nossa alma. Quando a nossa expressão de louvor e de adoração a Deus, ela já começou muito antes do momento em que nós ou fazemos isso em casa, no nosso culto doméstico, como nós estamos em culto doméstico agora, ou quando nós estamos lá na casa do Senhor, no santuário, para ofertar a Deus. O culto, na mentalidade principalmente do profeta Malaquias, é a nossa oferta. Oferta é culto. Por que nós fazemos as contribuições durante os cultos? Dízimos e oferta alçada. Ou no gasofilácio, agora pelo QR Code, agora pelo Pix, não importa. Mas porque nós fazemos fazemos questão de fazer isso durante a celebração dos nossos cultos. Porque é culto. Oferta é culto, seja ela financeira. E Paulo está falando aqui, tratando o versículo 19, do nosso culto de adoração, do nosso culto de louvor. É a expressão da nossa alma. Então o culto que vai agradar a Deus, o culto que vai tocar em Deus é aquele culto que sai do nosso espírito, que enche a nossa alma, e na nossa alma, consequentemente, os nossos corações serão envolvidos, nossa mente, as nossas emoções, né? E daí então nós vamos apresentar a Deus os salmos, a leitura bíblica, né? E tudo no culto, todo culto é um momento de relacionamento entre nós e Deus. Seja na sua casa, seja no santuário, é um momento de relacionamento com Deus. A nossa relação, a nossa vida com a nossa convivência com Deus. E nós falamos assim, eu sou filho de Deus. Tá, somos realmente filhos de Deus. Fomos justificados na cruz do Calvário, o sangue foi espargido sobre nossos corações. Somos purificados,
Somos santos porque fomos separados, mas estamos no processo da santificação, que é um processo gradativo. A santificação é um processo gradativo. Ela acontece dioturnamente, ela acontece, né? Vai acontecendo ao longo das nossas vidas até o dia do arrebatamento, onde, né, a nossa vida estará, ou quando nós atingiremos, na verdade, a estatura perfeita de um homem, de um varão, né, de uma pessoa santificada, de uma pessoa que atingiu o padrão da perfeição, até que sejamos completados no plerou, no sentido de plerou, como está na língua grega, de completados ou de aperfeiçoados, né? A palavra plerou no sentido de completar, no sentido de aperfeiçoar, no sentido de tornar-se perfeito. Nós estamos tornando-nos perfeitos, ou estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. E quando nós oferecemos o nosso culto a Deus com salmos, com hinos, com cantos espirituais, né? Esses cantos espirituais aí, né? Para nós pentecostais também, é aquele canto que aparece no meio das línguas estranhas, e muita gente não crê nisso, mas nós entendemos que é assim que funciona. E que não faz diferença não na nossa relação. Faz diferença sim, porque quem tem espiritualmente a maior liberdade com o Espírito Santo, ele vai conquistar mais facilmente, vai melhorar mais facilmente a relação dele com Deus. E a ordem, né, essa ordem, né, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, está relacionado com o versículo 18, de não embriagar com vinho, mas estar cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo mora em mim, mora em você, mora em nós, a nossa relação com Deus depende da nossa boa relação com o Espírito Santo. Depende deste conhecimento que nós temos com o Senhor. Depende da nossa relação. É o mesmo sentido de marido e mulher. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Ou a esposa do Cordeiro, certo? Olha, como que nós somos a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, e não conversamos com Ele, não comunicamos com Ele? Isso não tem nem lógica. Como que o marido e a mulher, a menos que estejam brigados, e nós não estamos brigados. Cristo não está brigado com a igreja, nós não estamos brigados com o Senhor. Apesar de que às vezes nós o entristecemos com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de falar, mas nós não estamos em guerra. O Cristo e a igreja não estão em guerra. Tanto que o Espírito Santo veio morar em nós para nos ajudar, para facilitar essa comunhão, essa relação com o Senhor. É o que Paulo está mostrando aqui. Olha, eu sei que vocês estão tendo dificuldades, vocês estão tendo problema aí com a pressão paganista aí, e política e paganista do seu mundo, do seu país aí, da sua nação, né, do seu império, mas a relação com Deus, a vida com Deus, ela não pode ficar para segundo plano. Eu sei, meu irmão, que talvez o momento que você está vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo terrível, o mundo está complicado. Se nós formos analisar as situações, né, da vida, se nós formos analisar o que está acontecendo hoje na família, na própria igreja, né, na igreja militante, na igreja denominação, se a gente for na vida social, na vida profissional, a gente é desanimador o quadro em que o mundo está vivendo. E não é por causa da pandemia, não. Às vezes nós queremos culpar a pandemia, mas antes da pandemia a coisa estava arruinada, a coisa estava ruim, né? Como diz o bom caipira, estava bem ruinzinha a nossa situação, a situação do mundo. Mas aí a situação dos Efésios estava assim. Desculpa aí. Paulo fala exatamente o seguinte: olha, não se apeguem ao que está acontecendo no mundo, não. Não se confundam, não se embaraçem com as coisas que estão acontecendo no mundo, não. Nós temos uma missão. Nós como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós temos um compromisso. O nosso compromisso é adoração, comunhão, comunicação. Até porque nós somos fortalecidos. Se nós estamos no processo de edificação, então temos que entender também que nós estamos sendo fortalecidos no Senhor. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Pai. E o nosso relacionamento, ele tem que ser um relacionamento perfeito. E o apóstolo Paulo continua no versículo 20, dizendo o seguinte: dando graça a Deus, ou dando graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por que você está vivo? Por que você vive? Por que você está espiritualmente vivo? Para o louvor da glória do Pai. E esta glória, ela acontece quando nós nos entregamos, quando nós nos disponibilizamos a viver, a agradar, a andar, a praticar tudo o que o Evangelho nos ensina, tudo que o Espírito Santo nos orienta, tudo que o Espírito Santo, como nosso guia, como nosso pastor, como nosso orientador, nos leva a fazer e a praticar. Meu irmão, a sua casa tem que ser uma casa abençoada. Não é por tempo no sentido de determinação, não. Nós não estamos determinando isso, não. Eu estou falando tempo porque existe um Deus morando na sua vida. Ah, mas eu estou desconsolado, eu estou num sentimento profundo, eu estou numa solidão profunda, eu estou numa revolta profunda, meu irmão. Não são esses sentimentos que vão mover a sua vida. Ah, eu estou decepcionado com fulano. Gente, é uma coisa que eu aprendi, que tem me ajudado muito. Aprendi com a Bíblia, aprendi com alguém pregando para mim. É que a gente não deve esperar muito dos seres humanos, porque todos nós, todos pecaram, instituídos, estão na glória de Deus. Todo ser humano, ele uma hora, mais hoje, mais amanhã, ele vai fazer alguma coisa que pode decepcionar alguém. Às vezes o seu melhor amigo, às vezes, faz uma coisa que pode decepcionar. Às vezes ele fala, porque fulano era meu melhor amigo, mas ele me traiu, porque ele falou mal de mim, e não sei mais o que, meu irmão. Isso não é normal, mas até certo ponto é sim natural. O salário, o homem, nós somos pecadores, somos todos pecadores. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que o outro que está do seu lado. Nós não somos melhores que ninguém. Agora, todos nós, na imperfeição que vivemos, fomos atraídos, fomos conquistados, fomos reconciliados com o Pai, por Cristo, ao Pai, para vivermos conforme a sua vontade, conforme a vontade eterna e bendita dele. Então o que nós temos que fazer é prestar a Deus o nosso culto. A nossa vida com Deus é uma vida de culto, é uma vida de festa, é uma vida de celebração. Celebre a Deus o tempo todo. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Trabalhe a Deus celebrando a Deus. Estou falando para você interromper seu trabalho, cantar e fazer culto, pegar a Bíblia e ler. Não, isso você faz em casa nos seus momentos de descanso, nos seus momentos de lazer, né? nos seus momentos seus momentos devocionais, né? Mas a sua alma pode estar diuturnamente em relação com Deus, em comunhão com Deus, adorando a Deus. Invista no seu momento de oração, né? Crie hábitos de orar com Deus, porque isso é importante. Eu tenho pedido a Deus misericórdia e compaixão para mim da minha vida, para a gente melhorar essa questão de relacionamento com Deus. Como assim? Eu faço parte da noiva do Cordeiro e não converso com ele, não adoro, não bato papo, não elogio. A louvor e adoração, elogio, exaltação, não exalto o nome do Senhor. Como que um crente, uma pessoa que se diz crente, se diz cristã, ou crente em Jesus Cristo, que fala crente, todo mundo é crente, um crente em Jesus Cristo, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, não comunica com ele. Orar é difícil, adorar é difícil. A gente disponibilizar do nosso tempo para adorar. Ficar na frente da televisão, assistir filme, ficar na frente do celular, zap, não sei mais o que, YouTube, isso aí é simples, isso aí é agradável, isso satisfaz a nossa carne. Mas e o nosso espírito? E o nosso espírito que comunica com o Pai, que comunica com o Filho, que o nosso espírito que está totalmente no domínio, no controle do Espírito Santo, como fica a nossa situação, como fica a nossa relação com Deus? Temos que pensar nisso, temos que investir nisso. A nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de viver não pode ser moldada, não pode ser de acordo com os padrões do mundo, não pode ser de acordo com as coisas que o mundo oferece, não pode ser de acordo com a nossa mentalidade, com a nossa natureza decaída, não pode. Deus tem compromisso com a sua vida. No domingo passado agora nós falamos, está aí no YouTube para quem quiser ver, sobre a família. Deus quer abençoar a sua família. A sua família é alvo de Deus.
é alvo das bênçãos de Deus, é alvo da presença de Deus, é alvo da exaltação de Deus. O seu relacionamento, marido e mulher, Deus precisa estar nisso, Deus quer participar disso, Deus quer participar da sua vida. E a forma mais fácil, mais simples de nós interagirmos com Deus e com os homens e termos uma vida abençoada, é exatamente no nosso momento de relação com Deus. Deus quer uma relação profunda. Você pode se relacionar profundamente com o Senhor. Busque mais fundo, cave mais fundo. Busque uma relação mais amigável com Deus. Seja mais amigo de Deus. Procure maior liberdade com o Senhor. Liberdade de alma. Meu irmão, a oração, ela não apenas proporciona paz para o coração naqueles momentos de crises, aquele momento de angústia, aquele momento em que a nossa alma sente, né, o peso das coisas que estão acontecendo. Não! Você pode usufruir de todos os benefícios. Olha, Paulo, quando ele fala sobre a visão dele sobre os céus, ele fala que eu no corpo, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu conheço o terceiro céu. Eu tive no terceiro céu. Eu não sei se eu fui arrebatado, eu conheci um homem que foi arrebatado, não querendo falar que era dele mesmo, conheci um homem que foi arrebatado, do terceiro céu, aquele negócio todo, e ele fala dizendo o seguinte, que ninguém, homem nenhum, nunca viu a glória de Deus, e nem o que Deus tem preparado para nós quem? Para a igreja, para os que foram justificados, para aqueles que estão na presença do Senhor, para aqueles que foram selados pelo sangue de Jesus. Está falando de você, está falando de mim, está falando de você, está falando de todos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo amado de Deus. Nós somos a senhora eleita. Você está entendendo? Você está compreendendo? Então, nós devemos aprender a aproveitar. Gente, a coisa mais ridícula, a coisa mais absurda, por isso que Paulo falou aqui no versículo 15, que nós não devemos agir neciamente, nós não podemos ser nécios, né? Como se nós não tivéssemos inteligência, como se fôssemos ineptos, né? No caso, estúpidos. É estupidez. Nós temos toda a liberdade de comunhão, de comunicação com Deus e não aproveitarmos isso, não vivermos isso, não praticarmos isso. Às vezes nós ocupamos o nosso tempo com tantas coisas só menos importantes, coisas efêmeras e banais dessa vida, coisas que não edificam e que nos levam a lugar nenhum, a terra de ninguém. E deixamos de investir o nosso tempo, que é preciosíssimo, nas coisas de Deus. Deus quer isso para nós. Deus quer isso para você. Que nessa manhã, o Espírito Santo possa mudar coisas na sua vida, mudar coisas na minha vida. O Espírito Santo precisa fazer coisas novas em nós. Não é? Ah, porque eu estou sozinho, reclamando, porque eu sou uma pessoa. Meu irmão, deixa Deus trabalhar a sua vida. Nós não sabemos resolver nossos problemas. Nós não sabemos melhorar e nem conduzir corretamente as nossas relações. Tem gente que vive numa solidão, no isolamento, como se fosse um criminoso, como se fosse uma pessoa má, e pessoas que conhecem a palavra. Né, já é normal, tem uma tendência normal a gente terminar a vida praticamente sozinhos. Tem pessoas que brigam, né? A esposa briga com o esposo, arruma uma confusão e aquele negócio todo, em vez de ter prazer, de ter alegria, né, de ter um bom relacionamento com o esposo. Mas mas meu esposo é difícil, meu irmão. O Espírito Santo na sua vida vai te ensinar a lidar com seu esposo, vai te ensinar a lidar com a sua esposa, vai te ensinar a lidar com seus filhos, né? Para que não aconteça na sua casa coisa que acontece na casa de muita gente. Um só conversa com o outro brigando, dando mal resposta, tratando mal, como se fosse um grupo de animais. Porque tem casas que não parece lar, parece um redil, né? Um curral, um bando, né? Apenas um reduto onde está alojado um monte de vidas, nem pessoas, de vidas, né? De seres animais, se é que nesse caso o ser humano pode ser comparado com o animal, se não vai ofender os animais, porque Deus nos chamou para bom relacionamento com Ele. Esteja em paz com Deus, consigo mesmo e na possibilidade com os homens. E é Deus quem faz isso na nossa vida. Então a nossa vida com Deus, ela vai propiciar, ou vai permitir que tenhamos uma boa vida,
uma boa vivência com a maioria das pessoas, principalmente aquelas que vivem ou que convivem conosco. Deus quer isso, né? Não maltrate as pessoas, não responda mal ao seu marido, não trate com grosseria, de forma rude a sua esposa. Trate com educação, educadamente os seus filhos. Nós estamos aí vivendo uma geração de gente bruta, de gente grosseira, de gente mal educada, né? Os princípios da vida moral, eles estão caindo por terra, porque tudo parte de dentro da própria casa. A mãe grita, o filho vê o pai mais a mãe se digladiando, um brigando, gritando com o outro. Se o pai pode gritar com a mãe pode gritar com o pai, então eu posso gritar com meus colegas da escola. Eu posso, se o meu pai, ele é violento para minha mãe, maltrata minha mãe, eu posso também maltratar os meus colegas. E é isso que está acontecendo no mundo. Mas nós não aprendemos assim. Nós não vivemos assim. Nós fomos chamados para viver uma vida de paz, de santidade com Deus, de paz, de santidade com a gente mesmo. Essa paz interior, essa paz que nós precisamos, né? Entre nós, na nossa relação entre nós e Deus, e dessa paz de relação com os demais, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso ciclo de vida. Que Deus nesta manhã possa nos abençoar. Sejamos cheios do Espírito Santo, não é isso? E vamos celebrar o Senhor o tempo todo. Celebre o Senhor nos momentos, nos momentos, nas madrugadas. Celebre o Senhor, ore, fale com Deus, cante hinos, coloque hinos para rodar aí, faça um pendrive, né? Eu tenho pendrive no carro, tenho pendrive aqui dentro aqui, né? Tenho no computador para transmissão das nossas lives, lá na igreja também. E a gente precisa disso. Cante hinos, está triste, cante hinos, né? Está com dificuldades, meu irmão, não deixe a tristeza, os algozes da vida, as razões, os motivos, né, que entristecem o mundo lá fora, pesar sobre os seus ombros, pesar sobre a sua cabeça, não. Você é abençoado, né? A sua casa precisa ser uma casa abençoada. A sua vida é uma vida abençoada em todos os sentidos. Seja uma pessoa abençoada. Faça o bem, né? Ame as pessoas, goste, aprende a amar o ser humano, amar as pessoas. Seja uma pessoa, né, educada, uma pessoa polida. Saiba se dirigir às pessoas. Nós estamos tão acostumados, né? Me lembro que um dia desse, tanto com o filho como com a esposa, eu procuro ter o maior cuidado. Eu dei uma resposta para a esposa e eu vi que não cabia, não era isso. Logicamente eu pedi perdão imediatamente, mas eu fiquei o resto do dia arrasado. Puxa vida, é minha esposa, é minha carne, é meu osso, né? É a mulher da minha vida, é mãe dos meus filhos, meu pai. E eu vi que ela ficou triste na hora, mesmo eu pedindo perdão, eu falei, mas machucou. E eu fiquei arrasado, gente, e não é só a esposa, não é só o marido, não é só os filhos também. Gritar com meus filhos para quê? Não é porque eles são adultos, são donos da sua própria família, são senhores, né? Senhores e senhoras da sua própria casa. Não é isso. É que, gente, o ser humano, o mesmo coração que eu tenho, que não pode ser ofendido, os meus filhos também precisam, a minha esposa também. As outras pessoas que convivem comigo também. Falo com a igreja sempre, né, na administração. Eu sou bravo com a palavra. Olha assim, que nós, ele é iracundo, ele é bravo, ele é nervoso, né? Não sou bravo, né? Só que a palavra de Deus, por ser mais séria, ela acaba tocando mais no coração da gente. Mas o que a gente precisa é isso. Eu descobri, né, graças a Deus, que Deus me acordou em tempo. Muitas pessoas chegam na velhice e ficam sozinhas, porque ninguém quer ficar perto dela. Eu já estou com 60 anos de idade, acho que muita gente sabe disso. Para que eu vou ficar rabugento? Eu fico, me preocupo o tempo todo para não me virar um velho. Eu tô velho, né? Tá muito velho, né? Como eu costumo brincar. Para não ficar rabugento. A gente tem que procurar ser agradável aos outros, né? E isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Seja agradável, seja polido, seja cortês, seja amável. Ame as pessoas. Ame sem barreira, ame sem fronteira. Seja aquela pessoa agradável, brinque com as pessoas. Tem pessoas que é naturalmente mal-humorado. Eu era naturalmente mal-humorado. Falei, Senhor, repreenda isso, acaba com isso, destrua isso na minha vida. E temos que orar, temos que buscar Deus para mudar, né? É melhor você ser engraçado, ser extrovertido, ser até meio palhacinho, né, meio palhaço, do que você ser,
né, inconveniente porque ser cristão, para você transmitir Cristo, é preciso que as pessoas vejam que Cristo mora em você, que Cristo é uma pessoa agradável, né? Todo mundo imagina Deus, imagina aquele velho com a barba branquinha, bem comprida, né, com um bigode bem grande, com a barba bem grande, né, com os olhos bem reluzentes, bem fortes, como a Bíblia fala, aquele camarada que chega e grita e treme toda a terra e todo mundo, mas qualquer coisinha Deus vai matar. Deus nunca foi assim. Deus é amor. Cristo é amor, Cristo é amável. Então nós devemos ter essa relação de amor entre nós e Deus, entre a igreja e Deus, e entre nós irmãos, entre nós amigos, entre nós precisamos amar verdadeiramente. Deus abençoe, eu quero orar por você. Um abraço aí para minha irmã Deise, para o Nicomedes, um abraço aí para a Juscelia, para o Toninho, meu cunhado. Cunhado é parente sim, viu, Toninho? Cunhado é parente. A minha tia Iraci, a Romilda lá de Vitória. Romilda, conversa comigo, Romilda. Pastor Fábio. E hoje tem uma galera aí, né? Que Deus abençoe vocês. Gente, é tão bom a gente olhar e ver esse monte de gente aqui que ouve a gente, que, né, ama, que a gente pode amar. Essa galerinha que a gente ama, que eu tô vendo aqui no celular agora deu pra me prestar atenção lá. Ame. Ame sem barreiras, ame sem fronteira, ame. Seja agradável, seja uma pessoa abençoada. E esse mesmo amor, nessa mesma intenção, nesse mesmo relacionamento, preste o seu culto. Seja carinhoso com Deus. Seja carinhoso na sua adoração, seja carinhoso na sua adoração. Nos cultos, né, oficiais da igreja, a gente está aí trabalhando aí para mudar o esquema do nosso ministério de louvor. Tenho falado com a turma de louvor. Um culto que realmente envolva Deus. Um culto que venha trazer Deus para o centro. Deus é o centro da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa boa relação. Sinta Deus na sua vida. Viva Deus, né? Seja amigo de Deus, né? Converse o Senhor, convide o Senhor para morar com você, para morar na sua casa. Vamos orar? Bom Deus, querido amado Deus, continue a nos ensinar que sejamos realmente investidos de Cristo no nosso comportamento, na nossa conduta, na nossa forma de viver, na nossa forma de ver, na nossa forma de relacionar com os homens, de relacionar com o Senhor, que os nossos cultos sejam agradáveis a Ti, que o meditar, como diz o salmista, né, que o meditar do meu coração sejam sempre, dos nossos corações, sejam sempre agradáveis a Ti, ó Senhor, Deus meu, Deus nosso. Senhor, que Teu Espírito Santo possa nesta manhã estar abençoando, curando, renovando, que o Teu Espírito Santo possa estar operando na vida de cada um de nós, que todos sejamos abençoados, que o Teu nome seja glorificado, que sejamos edificados de todas as formas, conforme, Senhor, requer a Tua palavra. Nós oramos, Pai, e abençoamos a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um abraço pro Nico aí, para todo mundo mais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Fabrício, a Clarinha, o William, a Juscelia, os meninos aí do William, né? A Clarinha, a Kissila, a Karen, a Dodge, a turma toda aí, que Deus possa abençoar. Lembrando a turma da igreja que orando com o pastor hoje às 19h30, né? É momento de buscarmos o Espírito Santo. Até às 19h30 orando com o pastor, e até na próxima quinta-feira. Vem estar conosco. Compartilhe as nossas lives para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.